A teologia prática é o conhecimento da palavra de Deus que transforma vidas. A teologia prática ela vai fazer com que aquela pessoa que estuda, que busca por conhecimento, né, das coisas de Deus, ela comece a perceber atos falhos na sua própria vivência, na sua própria vida, né? Ainda que oriente, ainda que compartilhe, né? A própria palavra ela vai confrontar a pessoa, eu falo, porque é essa teologia que eu acredito, a teologia prática de aplicabilidade, o que que a palavra de Deus ela pode mudar na minha vida, o que que eu preciso mudar, o que eu preciso expandir, né, na minha mente para que a minha vida comece a mudar, para que eu consiga dar frutos positivos, o que que precisa ser tratado, trabalhado no meu caráter, na minha personalidade. E eu por estudar, né, a palavra de Deus, eu vivo, né, vivo e pretendo viver constantemente essa busca por conhecimento e mudança mesmo, sabe, de comportamento, de personalidade, de moldar mesmo o caráter, porque, né, a gente precisa ter um caráter, né, todo cristão precisa ter um caráter é, parecido com o de Cristo, os exemplos de Cristo, ele sempre vai estar nos mostrando como responder, como tratar, como cuidar, como se portar, né? Muitos são os exemplos na Bíblia que Jesus ele surpreendia a todos à sua volta com as suas atitudes, porque as pessoas esperavam algo dele, ele sempre era muito assertivo nas suas respostas e muito assertivo também no toque das almas, sabe? As pessoas elas eram motivadas pela forma que Jesus tratava elas é, a mudar, a ser diferente. Elas abandonavam, né, as suas velhas práticas, elas criam na palavra. Depois ali, né, em Atos, o que era pregado, as pessoas se interessavam. Até aquelas pessoas que Atos vai falar, né, sobre isso, né? O pregar do evangelho, aquelas pessoas que viviam, né, em alguns costumes, né, que não agradavam a Deus, até essas pessoas que eram confrontadas, elas, né, a forma que a palavra era pregada por Paulo, por exemplo, fazia as pessoas querer mudar, elas pensavam, não, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso conhecer esse Deus, e elas começavam a buscar viver diferente, e no tempo que elas viviam diferente, pegavam aquela palavra como verdade, acreditavam naquilo, elas já começavam a compartilhar, e elas contaminavam outras pessoas, e foi assim que a igreja, né, foi crescendo lá na antiguidade. Então, assim, eu acredito na teologia prática, e é ela que eu venho falar, é dela que eu venho falar, né, através dos meus estudos, que nada mais é do que a palavra de Deus, né, a busca por conhecimento na palavra de Deus e a aplicabilidade na minha vida, e a gente compartilha porque a gente vê a necessidade, porque é o que o Senhor espera de nós. E eu quero trazer uma palavra para você a respeito, né, de se levantar, tá? O justo, ainda que cair, se levantará. Provérbios 24:16 fala que pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar, mas o ímpio tropeçarão no mal. Eu também vou trazer outra referência aqui, ó, de Salmos 145, versículo 14, que diz assim: O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Você percebe que aqui, quando fala dos justos, é uma pessoa que tem compromisso com a mudança, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo de justiça e de injustiça, mas Deus ele promete um respaldo, uma segurança, uma resposta para quem tem, né, esse compromisso com a justiça, né, onde é chamado de justo. Então, Salmos 34 também fala assim, 19, né, 34, versículo 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Você percebe que aqui está falando de uma vida humana que ela vai ter, sim, muitas adversidades, muitas dificuldades, mas você percebe também que o Senhor fala sobre levantar, sobre livrar. Então, assim, é muito interessante o fato de que
ao buscar o conhecimento da palavra de Deus, ao buscar a presença de Deus, você começa a ser moldado, tratado, você se interessa pela mudança, você quer cada vez mais conhecimento, você começa a compartilhar, né? Como eu citei aqui o fato de Atos, né? Aquelas pessoas, né? Atos dos Apóstolos, as pessoas queriam, né? Conhecer cada vez mais a Jesus Cristo e elas começavam a compartilhar, né? Entre si também as experiências, né? A palavra de Deus era pregada, a igreja cresce. No tempo que você é alvo, né, da transformação, da mudança, você vai passar por algumas aflições, né, como Salmos aqui cita, né, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor os livra de tudo, de todas, né? Você percebe que tem uma garantia? Eu falo muito, cara, sobre garantias, porque não faz sentido você viver uma realidade, uma vida de incertezas. E com Cristo, com Deus, não tem isso de incerteza, porque até sobre aflições você tem um conhecimento que a palavra está te afirmando, te falando que você vai passar. Inclusive são muitas, não poucas. Mas a certeza de que o Senhor livra, de que o Senhor cuida, de que o Senhor tornará a levantar, que o Senhor, né, tem a sua mão direita vitoriosa ali sobre a pessoa, né, de que a pessoa descansa no esconderijo do Altíssimo, de que a pessoa não tropeça com seus pés em pedras, porque o Senhor envia anjos para que se acamparem ao seu redor, né? Então, assim, que tudo a pessoa pode, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, todas as coisas, né, é possível ao que crê. Então, assim, são muitas as garantias. São muitas e eu acho isso incrível. E, como eu digo, essa palavra, ela conforta, né, essa teologia prática, esse estudo da Bíblia, esse compartilhar é algo que trata, né, a pessoa que busca, eu falo por experiência própria, e eu sei que ainda que falhos, né, como somos humanos, pecadores que somos, o Senhor nos sustenta, né? Pois é. Amém. Deus abençoe sua vida.